Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse no capítulo 9. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Amém. Ó Senhor, nós estamos diante de Ti, diante da Tua igreja, diante da Tua palavra. Rogamos Tua presença, Tua bênção, Teu favor. Traga revelação ao nosso coração e que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual ela foi destinada. Em nome de Cristo que oramos. Amém e amém. Nós já estamos numa caminhada de vários meses e agora nós chegamos aqui na quinta trombeta. Diz que o quinto anjo tocou a trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Olha, essa estrela que cai do céu é um anjo. Nós vamos fazer aqui duas leituras que vai ajudar a clarear isso. A primeira em Isaías 14. Então venha para Isaías 14. E diz assim no versículo 12, em Isaías 14. No versículo 12, trata da queda de Lúcifer, aquele que era um anjo de luz, um anjo criado por Deus, mas que converteu-se no diabo, converteu-se em Satanás, porque ele entrou em rebelião contra Deus, tá bem? Então, falando dele, diz assim Isaías 14, o versículo 12: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Notaram? Aqui Satanás é chamado de estrela da manhã, e diz que ele caiu do céu. Guarde essas palavras, caiu, porque é uma palavra que pode ter uma conotação ruim, mas não necessariamente, eu já vou mostrar em seguida. Então, uma estrela que caiu do céu, tá bem? Agora venha para Apocalipse capítulo 20. Olha, agora nós temos uma narrativa similar, mas a terminologia vai mudar. Diz assim Apocalipse 20: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Vejam que agora desce do céu um anjo e ele tem a chave do abismo. Vejam que ele desce, não usa mais a expressão caiu, fala claramente que é um anjo e diz que ele prende Satanás. Então isso aí ajuda a clarear a nossa compreensão. Normalmente essa expressão caiu, ela carrega algo negativo, ela parece carregar algo ruim, mas nem sempre é assim. Venha por favor para Atos capítulo 10, Atos capítulo 10, só para situar os irmãos. Aqui o apóstolo Pedro está pregando na casa de Cornélio, um centurião, e ele está pregando a palavra de Deus na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, e diz no versículo 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Observaram? Aqui caiu o Espírito Santo. Então a ideia no uso de caiu
não é necessariamente algo negativo, mas que foi súbito. Subitamente, o Espírito Santo estava sobre aquelas pessoas, ok? Então vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 9, e diz: o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela. Então eu posso aqui entender, eu vi um anjo, que subitamente estava sobre a terra, rapidamente estava sobre a terra, perceberam? E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Queridos irmãos, quando a gente lê Lucas no capítulo 16, e a palavra de Deus fala de um lugar espiritual, e de um lado estão os perdidos, e os salvos estão de outro lado, aquela palavra do Senhor Jesus diz que no meio há um abismo. Pode ser esse lugar, há um abismo onde estão os anjos caídos. Os piores anjos estão presos. Uma coisa que nós temos que entender, irmãos, é que no inferno não tem festa. Às vezes um pregador usa essa expressão, e fizeram uma festa no inferno, Eu não vou entrar nesse mérito, porque às vezes está usando uma maneira para ilustrar a mente do ouvinte. Mas, irmãos, o inferno não é lugar de festa, lá é lugar de degradação, lugar de tristeza, lá é lugar de derrota, de trevas, de separação de Deus, é um lugar de sofrimento. E os piores anjos estão presos, os piores anjos caídos, os piores demônios estão presos. E o Senhor Jesus, na sua apresentação no capítulo 1 de Apocalipse, venha por favor, não tenha preguiça, porque aí você lê, aprende a manusear a palavra, e se algum dia alguém quiser te ensinar uma doutrina falsa, você dirá: eu não lembro onde está, porque talvez você não lembre, mas você saberá, eu li na palavra de Deus. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Eu, quando ouvi, esse que ele viu é Jesus, o Senhor da igreja. Eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Glórias a Deus. Guarde isso. Satanás não faz o que quer, os demônios não fazem o que querem, eles também são servos de Deus, e o Senhor Jesus é aquele que tem a chave. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Amém, queridos? Na sequência diz assim a palavra de Deus, versículo 2, capítulo 9, versículo 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Amém. Quando nós estudamos a semana da criação, você pode verificar isso depois na sua casa. A cada final de período criativo, a Escritura diz: e viu Deus tudo quanto havia criado, e eis que era bom. Depois segue-se novo período criativo, e ao final, viu Deus o que havia criado, e eis que era bom. E há uma sequência de que Deus viu, e eis que era bom. O que Deus faz é bom.
Ao final do 6º dia, diz assim: e viu Deus o que havia criado, e eis que era tudo muito bom. E qual é o diferencial? É que no 6º dia, o Senhor criou a mim e a você. O 6º dia, Deus criou a humanidade, a coroa da criação. E por isso, achou que era tudo muito bom. Você já pensou? A gente vai numa cachoeira, num rio, vai à beira do mar, já acha lindo. Imagine para Deus achar que era muito bom. É porque era perfeito. Era perfeito. Então notem, o que Deus faz é lindo, é perfeito, é belo, é completo, é maravilhoso. Mas quando abre este abismo onde estão presos demônios, só a fumaça que sai de lá já escurece o sol e o ar. Notaram? Servindo a Cristo muitos anos, eu já tive a infeliz experiência de ver dentro da igreja um escurecimento da luz, e eu sabia que era espiritual. Alguém aqui já teve essa experiência? Você nota que a luz física, elétrica, sucumbe a uma presença maligna. É por isso que o primeiro ato criativo de Deus é: haja luz. Porque Deus é luz, e nele não há trevas nenhumas. Aleluia! Bendito seja o nosso Deus. Você lembra daquela parábola das 10 dracmas? O Senhor Jesus diz assim: ora, qual a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende uma candeia? Observar, a primeira coisa que ele fala, a mulher vai acender uma luz. Porque herdamos isso dele. Aleluia. O apóstolo Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Olha só, o Pai das luzes. Então, veja esse contraste. De um lado, o nosso Deus que é luz, do outro lado, os espíritos malignos, que somente a abertura do lugar onde eles estão já causa escurecimento do sol e do ar. O crente maduro, o crente espiritual, precisa estar atento a essas coisas. Se um dia você estiver num culto, aqui ou aonde quer que seja, e você perceber esse abatimento, você deve começar a orar, falar: vem Senhor Jesus, ilumina este lugar com a tua glória, venha Espírito de Deus, acende a tua luz neste lugar. Aqui já orei por pessoas dizendo: Senhor, ilumina este coração, acende a tua lâmpada nesta vida, porque Satanás escurece, a pessoa não vê saída, a pessoa não sabe o que fazer da sua vida, e acha que não tem mais solução. Mas Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. E diz assim, versículo 3: e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Agora eu pergunto para você: gafanhoto pica alguém? Não faz nada. É um tipo de grilo, não faz nada. Eu e a Sara vimos lá no Piauí o maior gafanhoto da nossa vida. Parecia um pássaro no meio daqueles cactos. Eu achei que era um daqueles periquitos australianos, quando ele voou. Aí quando parou, gigante. Nunca tinha visto algo tão grande. Mas não faz nada, irmãos. Não faz absolutamente nada. Os irmãos já tiveram essa experiência. Você vê algo magnífico, você vai tirar uma foto com a câmera do seu celular, fica bizarro.
Você tentou tirar a foto da lua que estava maravilhosa, com um pontinho branco na sua tela. A estrela, você fala, ai que estrela linda, que céu lindo. Pum, fala, ué, cadê? E aí eu vi aquele grilo, aquele gafanhoto gigante, eu pensei, vou tirar uma foto. A Sarinha falou, pai, ele vai voar. Eu falei, não vai, ele está bem calminho. Fui chegar bem perto, saiu voando. Ou seja, ele tem medo da gente. Mas aqui, irmãos, guardem isso, é que aqui não está falando de um gafanhoto, porque gafanhoto, ele não tem o poder como tem o escorpião, tá bem? Aqui está falando de um outro ser, a respeito do que a gente já vai expandir essa compreensão. Diz assim, versículo 4, foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Notaram? Não façam dano algum à erva, à verdura, nem à árvore. Capítulo 8, versículo 7. Diz assim, o primeiro anjo tocou a trombeta. Já falamos sobre isso. E houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Notaram? Uma terça parte da terra já tinha sido queimada, toda a erva tinha sido queimada. Nós não temos noção do que é isso, irmãos. Alguns dias da nossa casa dava para ver uma nuvem de pó que vinha daquela região para São Euquinde, lá São Jorge, Maria Celina. Eu não sei se quem mora lá viu, a pastora filmou. Agora imagine uma terra que não tem erva verde. Já pensou o que o pó vai levantar? O que o vento vai levantar? Quando nós viajamos sobre a África do Sul, eu fiquei compadecido daquele povo, porque viajando de Joanesburgo na direção do mar, você viaja muito tempo, você olha para baixo, não vê árvore, não vê mato, não vê nada, é só a terra seca. Então aqui diz que no toque da primeira trombeta, a terra já tinha sido queimada na sua terça parte, toda a erva verde e um terço das árvores. Agora, como há uma passagem de tempo, aqui todos nós já vimos isso. Alguém colocou fogo numa plantação, em algum lugar, você passa dali umas 2, 3 semanas, você já vê os brotinhos saindo outra vez. Então, talvez já tivesse tempo para acontecer isso. E aí diz, foi dito a esses seres que saem do abismo, não causem dano à erva, nem à verdura, nem à árvore, mas somente a quem? Aos homens que não têm na testa o sinal do nosso Deus. Volte um pouquinho para 2 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 21 e o 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém. Olha que linda esta passagem. Deus nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O Espírito Santo está sobre a sua vida, amém? Ele está aí. Uma maneira fácil de nós sabermos que o Espírito está em nós é que estamos aqui. O que é que nos traz aqui? Se todas as nossas paixões estão da porta da igreja para fora, todas as nossas aspirações, cada uma delas, pode prestar atenção, elas estão dali para lá.
O que nos traz aqui para dentro? O Espírito do Senhor. Um desejo de ouvir a palavra de Deus, de conhecer de Deus, de pedir que Ele perdoe os nossos pecados, apague, limpe as nossas transgressões. Observaram? De quem vem isso? É dele. Porque o Espírito é dele, nós somos dele, a glória é dele, a obra é dele. Ele nos marcou com o seu Espírito. Aleluia. O temor de Deus que é em nós vem da presença do Espírito Santo. Então a Escritura diz: foi ordenado que esses seres fizessem dano às pessoas. Quais pessoas? Aquelas que não tivessem na testa o sinal de Deus. E diz assim no versículo 5, nós estamos de volta em Apocalipse 9, que é o nosso texto base. Olha o que diz agora: e foi-lhes permitido, não que os matassem, esses seres não vão poder matar o ser humano, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Nós já ministramos aqui há poucos dias sobre a morte. Eu falei a respeito de Montaigne, um filósofo. Ele diz: a morte ela pode se apresentar diferente para cada pessoa. Uma pessoa pode estar se sentindo jovem, não estou dizendo que ela necessariamente seja. Ela pode estar se sentindo jovem, se sentindo amada, próspera. Uma pessoa assim não quer morrer. Mas veja Jonas. Jonas achava que o ministério dele tinha acabado numa derrocada, embora não tivesse. Mas ele diz: assim é melhor eu morrer. O profeta Elias também. Ele diz: Senhor, toma agora o meu espírito. Uma pessoa muito doente, irmãos, e aqui quando eu digo doente é que está sofrendo com dores de fato, dores terríveis, ela pode preferir a morte, ela pode desejar a morte. Na Segunda Guerra Mundial, há relato de soldados caminhando com uma ração ruim, debaixo de neve há vários dias, roupas encharcadas, os dedos já com a gangrena já caminhando, apodrecendo, e os oficiais diziam: o nosso maior problema não é quem nós vamos enfrentar, é que os soldados preferem morrer aqui mesmo já. Meses, às vezes mais de ano, longe da família, longe de uma refeição decente, de uma cama decente, morro aqui já. Perceberam? Agora, o texto aqui diz que esses seres que vão sair do abismo, eles vão provocar dor e sofrimento como a picada de um escorpião, quando ela fere o homem. E eles vão querer morrer. Por quê? Porque é mais do que um escorpião, já vai aparecer aqui. Mas não morrerão. Durante 5 meses, os homens desejarão a morte, intentarão a morte, mas a morte fugirá deles. Agora, olha esse escorpião, ele é descrito no versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos. Você já viu algum gafanhoto assim? Um gafanhoto que parece um cavalo e tem um ferrão igual de um escorpião. Você já viu? Aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas coroas semelhantes ao ouro. E o seu rosto era como o rosto
de homem. Olha que ser híbrido. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraças de ferro, percebe? E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Presta atenção, igreja. Quando aquele anjo abre o abismo, sai de lá demônios em legiões como gafanhotos. É isso, é nuvem de gafanhoto. Lembram que há pouco tempo houve uma invasão de gafanhotos vindo do norte aqui na América, descendo aqui para o sul? Aquela nuvem, é isso que está dizendo, vai sair uma nuvem de gafanhoto, ou uma nuvem como nuvem de gafanhoto, esse poder de fazer mal. E você viu a descrição, eles parecem cavalos, têm couraças de ferro, parece que têm coroas, eles voam. Ora, o que o profeta está vendo é que uma nuvem, uma legião de demônios sai do abismo, e eles vão se utilizar de animais, de seres humanos, vão se utilizar de tecnologia de última geração. É isso que está falando. Alguns de vocês já viram filmes em que um guerreiro ou um exército usa um chamado exoesqueleto, que é um aparelho que fica por fora do corpo do ser humano, e se uma pessoa normal consegue carregar 60 quilos, com a ajuda daquela máquina carrega 1 tonelada, e pode cercar ela de armas. Uma pessoa só vira um guerreiro fantástico. Venha comigo para Isaías capítulo 60, porque eu quero que os irmãos compreendam uma coisa. Isaías capítulo 60. Você achou o versículo 1? Isaías 60, o versículo 1. Diz assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Há um título aí na sua Bíblia? Na minha Bíblia diz assim: Jerusalém é restituída a sua glória. Amém? É disso que vai tratar esse texto. Israel sendo restaurado, Jerusalém sendo restaurada, o povo do Senhor voltando para Israel. Está todo mundo entendendo isso? É disso que trata esse assunto aqui. O povo do Senhor que foi disperso, perseguido, escravizado, morto, expulso, envergonhado, agora voltando para Israel, voltando para Jerusalém. Olha o que diz no versículo 8. Versículo 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Você já viu uma pomba com janelinha? Nunca viu? A palavra de Deus diz que o profeta, no Antigo Testamento, ele também era chamado vidente. Agora, imagine o profeta Isaías, no século 7 a.C., está sentado à sua mesa e está tendo a revelação. E ele está vendo o povo do Senhor voltando para Israel. E passa um avião na frente dele. E ele está vendo. Ele fica olhando, 300 pessoas lá dentro, 400 pessoas lá dentro, e fala assim: quem são esses que estão voando em pombas nas suas janelinhas? E o avião passando aqui na frente dele. Como que você gostaria que ele descrevesse isso? Como que ele falaria de uma coisa assim? Para ele, a melhor maneira que ele achou, e eu concordo com ele, é uma pomba cheia de janelinha e um monte de gente lá dentro. E aí ele perguntou, isso aqui é século 7 a.C., quem são estes que vêm voando como nuvens, um monte de avião, e como pombas às suas janelas?
A mesma coisa acontece com João, 2000 anos atrás. Ele vê os demônios saindo do abismo, se utilizando de pessoas que entraram em rebelião contra Deus, e vão acontecer guerra, e vão acontecer sofrimento, e essas pessoas têm um maquinário que nós ainda não vimos, mas nós já sabemos o que é um exoesqueleto, o que é um helicóptero, o que é um drone. Nós sabemos essas coisas, mas volte 2000 anos, como que João falaria disso? Ele falou, olha, vai subir uma nuvem de gafanhoto, eles vão picar igual escorpião, vão parecer cavalos, aparelhados para a guerra, sobre a cabeça tem uma coroa. Você consegue imaginar um sujeito com um capacete, com uma câmera, um olho biônico? Como que se fala isso? Tem uma coroa, parece que é de ouro, tá certo? O rosto é de homem, cabelos como cabelos de mulheres, seus dentes como de leão. Versículo 10, e tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Eu vi alguns intérpretes dizendo que esse sofrimento é o sofrimento que já experimentam os dependentes químicos, quando sofre uma abstinência da droga. Dizem esses intérpretes, a dor é tão terrível que a pessoa não consegue se alimentar e ela deseja a morte. Eu discordo. Por quê? Quando fala aqui de 5 meses, pronto, essa interpretação cai por terra. Eu trabalhei na casa de recuperação com pessoas mais do que 5 meses, elas continuavam vivas, estão vivas até agora. Elas não usaram isso 5 meses, não sofreram abstinência 5 meses, não é disso que está falando. Está falando do tempo do fim, de algo terrível, em cujo tempo eu não quero estar aqui, e eu creio que o Senhor nos guardará. Aleluia. E diz assim, versículo 11, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, em grego Apolion. A palavra significa destruidor. É isso. Vai causar destruição. Agora, queridos irmãos, nesse cenário terrível de dor, de sofrimento, o que toda vez tem ficado muito claro, pelo menos para mim, eu tenho me esforçado para compartilhar com a igreja. Eu tenho orado que o Espírito Santo dê a interpretação. O que fica muito claro e deveria ficar claro para todos, é que apesar dessa dor, desse sofrimento, dessa nuvem de demônios, utilizando homens, equipamentos, aparelhos de guerra, Jesus é Senhor. É isso que tem que ser visto, irmãos. Jesus é Senhor. Olha que diz no versículo 1, foi-lhe dada a chave do abismo. Você pega a chave e vai lá. Os homens aqui sabem. Está viajando, para no posto, quer usar o banheiro, está a chave, depois traz de volta. Jesus é Senhor, Ele disse, eu tenho a chave do inferno e da morte. Depois diz no versículo 4, não façam dano à erva. Notaram? Essa nuvem de demônios não faz o que quer. O Senhor Jesus pôs um limite. Por 5 meses, a morte está limitada ao senhorio de Cristo de novo. E aqui eu estou dizendo 5 meses nesse evento, porque ela sempre está limitada ao senhorio do Senhor Jesus. Eu tenho a chave da morte e do inferno. E diz que a morte fugirá deles. Queridos irmãos, nós precisamos entender que Jesus é Senhor. Quando você adorar, adore Ele que é Senhor. Quando você orar, lembre,
Ele pode todas as coisas. Aleluia. Ele age na nossa saúde, nas nossas finanças, no nosso casamento, no ministério. Aquilo que nós colocarmos na sua presença em oração, Ele tem o poder para mudar. Aleluia. Esses dias alguém compartilhou alguma coisa dizendo: eu fico pensando se Deus consegue fazer. Eu não respondi porque não quis entrar num debate, mas veio ao meu coração: conseguir Ele consegue, não sei se Ele vai fazer, porque Ele é Senhor. Até quando Ele diz não, Ele está exercendo o seu senhorio. Amém, queridos? Nós podemos orar. O seu coração está alegre, sabendo que você está do lado certo. Aleluia. Fui morto, mas eis aqui estou vivo, pelo século dos séculos. Ó Deus, nós adoramos a Ti. A verdade é que Te exaltamos. Nós nos curvamos na Tua presença. No começo do culto estivemos aqui ajoelhados com a igreja. Diante de quem nos ajoelhamos? Diante de Ti, nosso Deus. Ó Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador bendito, receba o louvor desta igreja, receba a adoração, a honra e glória são para Ti, Senhor. Somos tão abençoados de estar na Tua presença, de ouvir a Tua palavra. Ó Pai querido, conheces o coração de cada um que aqui está. Se alguém está longe de Ti, se não há sobre a vida de alguém o selo, a marca da promessa, dê nesta noite, que esta noite seja uma noite de milagre, mas também uma noite de salvação. Ó Deus, abençoe assim o Teu povo, a Tua igreja que atentamente ouviu a palavra. Abençoe as crianças que estão aqui ouvindo esta palavra. Guarda os filhos do Teu povo, guarda de pessoas malignas, guarda de enfermidades, guarda de acidentes. Que as crianças possam crescer na Tua casa abençoadas, sabendo que o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Ore mais um pouquinho, igreja. Adore a Jesus. Receba adoração, Jesus. Receba louvor. Receba honra e glória, Senhor. Receba este culto que é para Te adorar. E dá-nos a alegria do Teu Espírito Santo. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia, graças a Deus.